Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre segurança do paciente em cirurgia e para isso eu vou contar a história de um anestesista que deu um tapa num paciente e vou falar sobre a história do ônibus espacial Challenger. Bom, a história é curiosa, né? Vou começar pela história do tapa. Quando eu era recém-formado na plástica, meu primeiro emprego foi ajudar uma equipe de cirurgia plástica. E naquele dia ia ser operado um semi-VIP, ele era parente de um apresentador de televisão e por isso já chegou meio no esquema VIP. E na hora de ser anestesiado na sala de cirurgia, ele falou: olha, eu não gostaria de sentir a picada de pegar a veia, né? Pegar o acesso. Então eu quero que o anestesista já me coloque aquela máscara que cheira o gás para eu ficar inconsciente, para eu não sentir a picada. Qual que é o problema disso? É que sem um acesso o anestesista fica meio de mãos atadas, ele não pode fazer, se acontecer alguma coisa, alguma emergência, ele não tem um acesso, às vezes fica até mais difícil de pegar esse acesso. Então é por isso, por segurança, os anestesistas pegam a veia, né, pegam o acesso com o paciente acordado e aí depois fazem aquele cheirinho para ser desacordado. O anestesista comentou que não e o paciente insistiu, falou: não, você não está entendendo, eu realmente não gosto dessa picada e eu quero dessa forma. E o anestesista, que era um cara bem experiente, virou e falou, deu um tapa na mão dele e falou: não vou fazer isso, isso não pode. Eu fiquei assustado na época, mas hoje vejo que ele estava completamente certo. Bom, pausa aqui, eu vou contar então a história da Challenger que vai ajudar vocês a entender o que esse anestesista fez e que eu considero que está totalmente correto. A Challenger, para quem é mais novo, era um daqueles ônibus espaciais, é aquela figura clássica que tem, enfim, o ônibus espacial com os dois propulsores do lado e um do meio, laranja. E quem viveu nos anos 80, anos 90, isso aí estava em todos os lugares, todas as camisetas, quem viajava para os Estados Unidos via isso. E era um programa espacial da NASA que visava reutilizar esse ônibus espacial para baratear as viagens ao espaço. A ideia deles era reutilizar tanto o ônibus quanto aqueles tubos, os propulsores, para cair o custo. Na década de 60, 70, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos gastavam o quanto fosse para, enfim, não perder a corrida no espaço, né? Eles perderam com o primeiro homem que foi ao espaço, que foi um russo, mas eles foram os primeiros a pousar na Lua. Chegou na década de 80, o dinheiro já não era mais tanto infinito, então tinha que ter algum tipo de racional ali. E aí a NASA falou o seguinte, já falou: olha, com esses ônibus espaciais reutilizáveis a gente vai conseguir levar carga ao espaço e com essa carga que vai ser levada a gente consegue se bancar. A ideia era que o programa se autofinanciasse e não precisasse do dinheiro do contribuidor americano. Isso num tempo distante, hein, pessoal? Não é que nem hoje em dia que o governo imprime dinheiro e está tudo certo, é dinheiro infinito e não tem problema nenhum. Naquela época existia algum tipo de preocupação orçamentária. E aí esse ia ser o primeiro voo que ia uma professora e um civil ia subir ao espaço. Era uma professora de escola mesmo, de escola pública americana, e ela ia subir e ia dar uma aula no espaço. Então era uma coisa muito legal, era um incentivo aí para as pessoas admirarem mais, respeitarem mais o professor. E, enfim, o que aconteceu com a Challenger foi o seguinte: a Challenger, depois de uns 60 segundos, ela explodiu no espaço, com todo mundo, enfim, vendo isso ao vivo na televisão, uma imagem muito marcante. E infelizmente os tripulantes não faleceram na explosão. O módulo lá a cápsula principal do ônibus espacial só faleceu quando eles atingiram a água. Muito provavelmente alguns tinham algum tipo de consciência. Então foi um negócio assim horroroso e que logo depois levou uma busca por explicações. Resumidamente, o que falhou aí foi o seguinte: existiam uns anéis de vedação, que eles chamam de O-rings, que era um anel de borracha que vedava a conexão entre esse tubo propulsor do lado, que tinha combustível hidrogênio sólido ali, e com o foguete. O que acontecia, né? Com a temperatura extrema, a pressão extrema, existia um anel primário e um anel secundário.
Ao longo do tempo foi se identificando que tinham falhas nesse anel primário, ou seja, o anel primário rasgava em certa parte e deixava acumular fuligem entre o primeiro e o segundo. Existia um desgaste, mas o anel secundário dava conta. Não era tanto um problema porque depois de 60 e poucos segundos o foguete já estava fora da atmosfera e já tinha feito a sua função e não era tanto um problema. O problema era que se os dois anéis falhassem, o combustível podia circular livremente e isso ia explodir, a chama podia entrar e foi o que aconteceu. Nesse dia estava extremamente frio lá no Cabo Canaveral, o que era atípico, temperatura de menos 2 graus. E o pessoal da equipe da empresa de engenharia que fabricava esse anel levantou um alerta falando, olha, a gente nunca viu como funciona esse anel em temperaturas tão baixas, abaixo de 12 graus que era o máximo, a gente garante, até 12 a gente garante, abaixo disso não, então a gente recomenda que não seja feito o lançamento no dia seguinte como foi feito. O problema é o seguinte, é que existia, como eu disse, essa pressão para que o programa fosse autossustentável. Eles queriam fazer 24 lançamentos por ano, um negócio assim impensável, muito longe do real, e já tinha um atraso de 6 dias, já tinha sido adiado aquele lançamento 6 vezes, e isso estava atrasando alguns experimentos que iam acontecer naquele ônibus espacial, sendo que alguns iam ter que ser cancelados. Mais do que isso, a professora ia dar uma aula do espaço, e se não fosse lançado naquele dia, essa aula não ia acontecer. E naquela noite estava programado para o presidente dar um discurso chamado State of the Union, que ele vai lá e fala para todo mundo, e seria bem legal se ele pudesse falar logo depois de colocar os tripulantes e a professora lá no espaço. Ou seja, existia uma baita pressão para que aquilo acontecesse naquela data. E, enfim, os engenheiros dessa empresa falaram, olha, na reunião lá de vai ou não vai, eles falaram, a gente acha que não é seguro, a gente quer que adie de novo. E os gerentes da NASA conversaram e falaram, bom, mas vocês estão falando que vocês não garantem que não funciona, mas vocês podem garantir que vai quebrar a coisa? Ou seja, eles inverteram a lógica. Vocês podem garantir que vai funcionar errado e que vai ter consequências catastróficas? Eles falaram, não. E aí o gerente dessa empresa, e não os engenheiros que estavam, enfim, que são as pessoas que manjam do assunto do tal do anel de vedação, nessa reunião com a NASA, eles falaram, não, os engenheiros falaram, não, a gente não vai assinar isso aí, a gente não vai, a recomendação é que não tenha. Foi feita uma pausa e os gerentes dessa empresa voltaram e falaram com o pessoal da NASA e falaram, não, a gente decidiu aqui que a gente aprova. E aí o pessoal da NASA falou, tá bom, então vocês assinam? Sim, a gente assina. E o nome desse cara que assinou, que era o administrador ali dessa empresa, era o Joe Kilminster, que tem Kill até no nome, ironia do destino, né? E, enfim, ele falou, não, tá bom, a gente assina, e a NASA falou, beleza. E o problema é que o pessoal, os tripulantes, nem sabiam desse anel de vedação, nem sabiam desse problema, e acabou que, como estava frio, o anel ficava mais rígido, e isso teve problemas com a vedação, rompeu o anel primário, secundário, e a imagem é essa do ônibus espacial explodindo aí para todo mundo. O que a gente tira de lição dessa história? Os anéis apresentavam problemas há mais de 10 anos, só que como foi gradual, a NASA foi ganhando confiança. Foi falando, olha, ele até rasga um pouco, olha, ele rasga, fica ali fuligem entre o primeiro e o segundo, mas dá certo, sempre deu certo. E essa é a primeira lição que a gente tem que tirar em cirurgia. Se tem algo que pode ser potencialmente fatal, a gente não pode ter tolerância com isso. Não é porque deu certo nas outras 50 vezes, 100 vezes que vai dar certo nessa. Se é um problema assim que vai gerar um probleminha, um desconforto, tudo bem, não é um problema, mas se é uma coisa potencialmente fatal, isso precisa ser falado, isso precisa ser notado, isso precisa ser descrito, isso precisa ser analisado. É um problema quando é aos poucos, porque você vai ganhando confiança, né? E a segunda coisa é essa coisa da pressão, né?
sempre vai existir pressão para uma cirurgia acontecer. Sempre o paciente veio de longe, sempre é uma pessoa que dirige para ele veio da praia, o filho tirou o dia do trabalho e eu não tenho outro dia e poxa vida, eu me programei. E é muito duro você falar, você não vai operar hoje por causa disso, disso, disso. Às vezes é uma coisa besta, às vezes parece uma coisa que o paciente não entende. E, enfim, é muito ruim pra gente também, né? A gente, sei lá, perde aquele horário que a gente reservou, tem que ir lá, dali a 2, 3 semanas, um mês, fazer a mesma cirurgia que eu poderia ter feito hoje. A pressão sempre vai existir, mas quando ela é potencialmente fatal, a gente tem que interromper. E o mais importante para isso também, numa instituição, numa organização, é criar uma cultura de segurança. Qualquer pessoa que seja circulante de sala, enfermeira, médico, residente, chefe, se a pessoa vê que tem alguma coisa que pode comprometer a segurança, essa pessoa deve levantar a mão e falar, e o ambiente deve ser seguro para ela levantar a mão e falar. Porque esse é um problema também. Muito lugar, quando alguém levanta a mão e fala, a pessoa é reprimida. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Se você silencia uma pessoa que levantou a mão para falar, eu acho que isso está errado, se você coloca ela para baixo, essa pessoa e todas as outras ao redor nunca mais vão falar nada, porque elas sabem que isso está errado. E aspas das aspas, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu em Chernobyl, né? Pessoas viam que tinha algumas coisas erradas, elas não queriam levar o problema para frente. Quando não levavam o problema para frente por medo de ser reprimidas, a coisa ia acumulando e o desastre aconteceu. Bom, essa história da Challenger, né? E, enfim, no caso aí os engenheiros até falaram a coisa certa, mas foram sobrepostos aí pelos administradores. Voltando ao caso do anestesista. Esse anestesista é um cara bem famoso lá nos anos 2000, 2010, anestesiava para todo mundo da cirurgia plástica lá, estava sempre dormindo no sofazinho do Sírio, entre uma cirurgia e outra, muita gente vai conhecer. E o que eu acho que aconteceu provavelmente foi o seguinte, esse cara era muito experiente. Ele deve ter visto muita situação de risco e deve ter visto algumas mini tragédias ao longo da vida. Quem anestesiou tanto tempo viu coisa errada acontecer. E o que ele fez naquele momento foi exatamente o que os engenheiros deveriam ter feito. Quando ele viu que assim o paciente queria, ele era meio VIP, ele falou, olha, eu quero que pegue a veia para eu não sentir. Talvez o cirurgião já estivesse olhando para ele falando, não, faça isso. Ele deu um tapa na mão e falou, não, eu não faço isso. E deixou bem claro para todo mundo naquela sala cirúrgica de que segurança está acima de tudo. E que ele não ia fazer, sobre hipótese nenhuma, nem que o cirurgião viesse falar, nem que o tal do parente VIP ligasse para ele e falasse, não, isso não é negociável. Na época eu achei muito estranho, muito esquisito, mas hoje eu entendo. Foi um tapinha na mão, mas deixou bem claro para todo mundo que segurança tem que estar acima de tudo. Não é fácil a gente estar sempre buscando a segurança, às vezes a gente falha, a gente tem que sempre perceber isso e sempre tentar melhorar. E acima de tudo, criar esse ambiente para todo mundo poder falar, ser ouvido, ser respeitado para melhorar o nível de segurança do ambiente. É isso aí, pessoal. Se você não conhecer a história da Challenger, procure saber, é bem legal. Parece que tem um documentário no Netflix, eu não vi ainda, vou assistir. Se você gostou do vídeo, manda para alguém e até o próximo vídeo. Tchau!